Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos para gravarmos este vídeo, amém. Hoje é 7/7/2015, são 6h58 da manhã. Eu me acordei 4 horas, já fui orar na congregação junto com a irmã Conceição, estava orando quando eu cheguei lá. Que Deus abençoe ela, Deus abençoe todas as irmãs. Amém. Nós vamos hoje iniciar a 8ª disciplina do curso superior de teologia, ministérios, eclesiásticos. Introdução. Ministério eclesiástico. Alguns animais vivem totalmente isolados. Não se associam nem com outros da sua própria espécie, exceto com a mãe no primeiro período da vida e com o companheiro durante o cio. O ser humano, ao contrário, é gregário. Vive em grupos. Tal associação é necessária a fim de alcançar objetivos que individualmente não seriam possíveis. Além disso, a própria natureza humana sente necessidade de companheirismo e do amor. Depois de haver criado Adão, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Quem insiste em se isolar luta contra o bom senso e torna-se infeliz. Como disse Salomão, aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbio 18:1. Contudo, viver em grupo tem também seus problemas e cria novas necessidades. O primeiro problema é a direção a ser tomada. Se forem muitos os componentes do grupo, muitas são as cabeças e diversas opiniões. Por isso, são necessários líderes, não para fazer a sua própria vontade, mas para interpretar a vontade do grupo e viabilizar sua execução. Esta é uma dura tarefa, exige sabedoria e bom senso, porque pode ser que o grupo esteja enganado quanto aos seus propósitos. Por isso, o líder precisa ter capacidade de preparação superior à média do grupo, a fim de poder conduzi-lo de modo eficaz. Outra necessidade que surge com o grupo é divisão de tarefa. É preciso identificar habilidade, talentos e atribuir responsabilidade. A liderança é necessária em qualquer empreendimento coletivo. A igreja não é uma exceção. O líder da igreja é uma última instância, o Senhor Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Efésios 1:20-23. Entretanto, os homens ainda precisam ser líderes visíveis. Precisam de modelos humanos e direção humana, uma vez que nem sempre estão aptos a ouvir a ordem direta de Deus. Por isso, Deus institui o ministério na igreja. O que é um ministério? Quais os ministérios estabelecidos por Deus? Tal liderança é ainda necessária nos nossos dias. Como esta realidade das igrejas em relação a tudo isso? Nem nesse estudo procuraremos respostas a essas questões. Precisamos obtê-las urgentemente. Para a identificação nesse assunto tem causado problemas diversos na obra de Deus, dificultando a expansão do seu reino. Ministério. Entre outras informações, o dicionário da língua portuguesa nos diz que ministério é trabalho, serviço na igreja. Biblicamente, entendemos que todo serviço cristão que se desempenha de modo contínuo é um ministério, desde a liderança até as tarefas operacionais permanentes. Um trabalho eventual não pode ser assim considerado. Eis aí um fator que serve até para diferenciar ministério e dons espirituais. Existem 4 termos gregos que se relacionam aos vocábulos ministro e ministério: uperetai, reperetai, liteortógo, leiturgo, sinergo, diácono. Paulo emprega quase que invariavelmente diácono. O termo aparece nos 4 salmos, 25 vezes no Novo Testamento. A forma diácono aparece 24 vezes, sendo traduzido por distribuição de serviço, socorro, serviço, ministério e administração. O ministério de liderança apresentado no Novo Testamento são apóstolo, profeta, evangelista, pastor e bispo e presbítero, mestre, Efésios. O ministério de liderança apresentado no Novo são apóstolo, profeta, evangelista, pastores, bispo, presbítero, mestres. Efésios 4:11. Os diáconos são apresentados como auxiliares. Eles não dirigem a igreja local, mas são responsáveis por algumas áreas. Ministério
é serviço. Logo, o ministro é um servo. Algumas vezes o apóstolo Paulo usou o termo doulos, que significa escravo. Onde está, pois, a jactância? O verdadeiro espírito do ministro não deve ser a ambição carnal de mandar ou ser servido, mas encarnar o que Jesus sempre fez no seu ministério terreno, que foi não ser servido, mas servir. Marcos 10:45. Quando os discípulos disputavam entre si para saber quem era o maior, Jesus os chamou para junto de si e disse-lhes: Sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Marcos 10:41-44. Apesar das especificações bíblicas, as igrejas e denominações estabelecem alguns ministros, desprezam e ignoram os demais. Os metodistas têm bispos e pastores. Os presbiterianos, a Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais têm pastores, diáconos e presbíteros. O batista tem somente pastores e diáconos. Na sequência, procuraremos explicar alguns detalhes de cada um dos ministérios supracitados. Apóstolo. O nome que designa o primeiro ministério estabelecido na igreja, 1 Coríntios 12:28, é de origem grega. Apóstolo significa enviado, ou seja, um indivíduo que executa serviço especial, agindo no nome e pela autoridade de quem enviou. O maior de todos os apóstolos é o próprio Senhor Jesus, que foi enviado pelo Pai para executar sua obra na terra. Hebreus 3:1, João 4:34. Para que essa obra fosse continuada após a sua ascensão, Jesus escolheu 12 homens. Mateus 10:1, 2, João 20:21. Um deles, Judas Iscariote, o traiu e foi substituído por Matias. Atos 1:16-26. Tais homens foram equipados pelo Senhor com autoridade, poder para operar milagres, ousadias, para pregar, etc. Tudo isso mediante a operação do Espírito Santo que lhes fora dado. Atos 1:8. Toda essa munição tinha por objetivo capacitá-lo a desbravar todas as frentes por onde iam e aí estabeleceu a Igreja de Jesus Cristo. Muitos cristãos afirmam que o ministério apostólico não existe mais. Entretanto, observamos que além dos 12, o Senhor levantou outros apóstolos no período do Novo Testamento, como por exemplo Paulo e Barnabé, Atos 14:14. Porque ele não o faria ainda hoje, quando muitos povos estão ainda por ser alcançados pelo Evangelho. O apóstolo não é um cacique ou um papa. Donald diz que esse ministério exige praticamente que um apóstolo reunisse quase todos os 4 ministérios num só homem. Assim ele participava da inspiração do profeta, fazia a obra de um evangelista, conhecia o pastoral, cuidado de toda a igreja. Deve-se apto para evangelista, conhecia o pastoral, cuidando de todas as igrejas. Deve-se apto para ensinar, ao passo que, atendendo à administração de negócios, seguiu o exemplo do Senhor e não se esquivar dos deveres de um diácono quando isso fosse necessário. Possivelmente, muitos dos missionários da atualidade sejam de fato apóstolos de Jesus. Outros há que, por não terem ido às terras distantes, não são assim reconhecidos, mas estão desempenhando esse ministério em sua própria Jerusalém. Atos 1:8. Receberão do Senhor o devido galardão. Profeta. Profeta é a pessoa que recebe a mensagem diretamente de Deus e a transmite ao povo. Esse anúncio pode ser uma revelação, uma demonstração ou predição. Muitos profetas existiram na história de Israel. Sua presença é constante no Velho Testamento, apontando o caminho para o povo de Deus. Sua importância era grande, pois, como afirmou Salomão, sem profecia o povo se corrompe. Provérbios 29:18. No Novo Testamento, Deus continua levantando profeta. O primeiro foi João Batista, que veio no estilo dos profetas antigos, assemelhando-se sobretudo a Elias. Lucas 1:76, Mateus 11:9, 14, Marcos 11:32. Seu papel foi preparar o caminho para o profeta maior. Jesus, que por sua vez levantou outros profetas para orientar a igreja que surgia. No Novo Testamento existem menções
de seu ministério, havendo muitos deles em Jerusalém, Antioquia, Corinto e outras cidades. Atos 13. O profeta não é um mero pregador da palavra, um mestre da Bíblia, nem um preditor do futuro. O profeta é um ministro de Cristo. Não apela para os poderes da lógica, erudição oratória, psicologia, ignorância ou misticismo. Sua mensagem pode vir através de uma pregação, mas não necessariamente. Evangelista é uma pessoa dotada de capacidade especial para pregar o evangelho. Alguns usam esse título apenas em relação aos escritores dos 4 evangelhos. A Bíblia, no entanto, cita ainda Filipe e Timóteo como evangelista. Atos 21, 8, 2 Timóteo 4, 5. Todos os cristãos podem e devem anunciar o evangelho. Todavia, a maioria não é capaz de fazer uma pregação propriamente dita. O evangelista é um pregador e faz isso com uma maestria, habilidade e poder que lhes são conferidos pelo Espírito Santo, especialmente para esse fim. Evidentemente, nem todo pregador é evangelista. É bom frisarmos também que o trabalho do evangelista não se restringe à pregação, mas abrange também o evangelismo pessoal. Consideramos que todo apóstolo é um evangelista, mas nem todo evangelista é apóstolo. O ministério apostólico é mais abrangente e extrapola os limites da igreja local. Pastores, voltamos à origem do tempo. Um pastor é a pessoa que cuida de um rebanho de ovelhas. Seu trabalho vai desde a procura do melhor alimento para elas, até a defesa contra ladrões ou animais selvagens que possam atacá-las. Abel foi o primeiro pastor de ovelha. O patriarca Abraão, Isaac e Jacó foram pastores. Esse trabalho era muito comum no meio dos israelitas e outros povos antigos. O próprio Davi, que veio a ser rei de Israel, cuidava de ovelha quando era jovem e percebeu que, da mesma forma, Deus cuidava dele e do seu povo. Ao reconhecer esse fato, Davi escreveu o conhecido Salmo 23, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Em muitos outros textos, a Bíblia, o tema pastor é utilizado em referência a Deus e aos líderes do seu povo. Salmo 103, Jeremias 23, 1, 2. No Novo Testamento, esse título já era usado normalmente como usamos hoje. Jesus disse meu, eu sou o bom pastor. João 10, 11. O termo grego para pastor é poime. O ministério do pastor na igreja tem as atribuições que vimos no início: alimentar, cuidar, proteger, defender e conduzir. Esse é o ministério lindo dos 5 ministérios de Efésios 4:11. O pastor é o que está mais próximo da ovelha, mais comprometido e mais atencioso para com ela. Nos nossos dias, constatamos que existem pastores demais. Quando, porém, conhecemos muitos desses ministros, percebemos que não são de fato pastores. Pode até ter 1, 2 ou outros ministérios bíblicos, mas por uma distorção tradicional histórica da igreja, recebe o título de pastor. Isso é, algumas vezes, prejudicial, pois muitos líderes vivem se esforçando para ser o que não são e deixam de fazer aquilo para que foram chamados. O trabalho do pastor na igreja não somente batizar, celebrar casamento, funerais, pregar sermões, mas de acordo com Efésios 4, 11 e 16, aperfeiçoar o santo para o desempenho do serviço de cada membro do corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Outros títulos utilizados para o pastor no Novo Testamento são bispo e presbítero. Bispo vem do grego episcopos. Episcopos indica não ofício, mas a função, o trabalho específico de um pastor, dotado de visão administrativa, um superintendente. Ele não faz todo o trabalho, mas organiza, providencia tudo e depois supervisiona. O termo episcopos era dado àquele que tinha a função de vigiar, fiscalizar, principalmente as embarcações. Os gregos romanos usavam este termo para designar superintendentes de obras profanas ou sagradas. O bispo, como pastor, tem a responsabilidade de ver que o servo seja bem feito. Não se encontra no Novo Testamento o uso do vocábulo bispo no sentido de um oficial eclesiástico que tem autoridade sobre os outros ministros do Evangelho. Presbítero significa velho, ancião. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, na ida, fizeram trabalho evangelístico e público. No retorno, em cada cidade por onde passaram reunindo os convertidos
organizaram a igreja e ordenaram o presbítero, Atos 14, 21 e 23. Deveriam ser homens de certa idade, firmes na fé, inabaláveis no amor e constantes na obra do Senhor. Eles foram eleitos pela igreja para desempenhar funções pastorais na palavra, no batismo, na celebração da ceia, etc. O ministério pastoral surgiu no livro de Atos, em Jerusalém. Surgiu o primeiro rebanho pela obra do Espírito Santo, constituído de 120 pessoas, no princípio aumentou para 3.120. Foi crescendo sempre até chegar a dezenas de milhares. Atos 21, 20. No princípio os 12 cuidavam de tudo. Houve problemas, os 12 cuidavam da oração, da palavra, e outros homens passavam a ser designados para outras tarefas. O trabalho do Senhor foi além de Jerusalém e chegou até Antioquia, na Síria. Antioquia organizou trabalhos no continente. Em cada cidade havia presbíteros. Na era apostólica encontramos pluralidade de pastores em cada igreja. Filipenses 1. Os presbíteros recrutados entre os convertidos da igreja deveriam ser homens de negócio de trabalho. Alguns se dedicaram grandemente ao trabalho do Senhor, passaram a ter tempo integral ao ministério apóstolo. Paulo mandou dar a esses homens salários dobrados, 1 Timóteo 5,17, pelo retrato que a Bíblia guarda de alguns pastores, homens transformados pelo Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, revestidos do poder, conduta exemplar e irrepreensíveis, consagrados e dedicados exclusivamente ao ministério da palavra, bons chefes de família, sérios, operosos e humildes. Encontramos reprodução perfeita hoje em muitos obreiros que se sacrificam por Cristo. Coloca o reino de Deus acima de tudo e constitui a galeria daqueles que vivem para glorificar o Senhor. A Bíblia alinha nesse imortal galeria de pastores real. Tiago, irmão do Senhor, que foi pastor da igreja em Jerusalém. Paulo e Barnabé somaram ao dom apostolar o dom pastoral. O modelo de pastor nos tempos modernos foi o século passado. Charles G. do famoso Tabernáculo de Londres, milhares de outros famosos, ou que viveram na sombra do anonimato, mas realizaram o imortal trabalho de conduzir almas a Cristo e apacentá-lo com paciência e amor. Mestre, Deus disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4, 6. Essa afirmação nos mostra claramente a importância do ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que não queria que os coríntios fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1. Certamente, Deus não quer que sejamos ignorantes acerca de nenhuma das doutrinas bíblicas, por isso poderia significar a nossa destruição. Por esse motivo, ele estabeleceu mestres e doutores na igreja. Estes são pessoas que possuem o dom da palavra e conhecimento da sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. Além disso, possui capacidade intelectual e facilidade de comunicação. Atualmente, o nome que damos a quem exerce essa função é de professor. Entretanto, o professor não é tratado com a mesma importância e honra a respeito de que o mestre recebia nos templos bíblicos. Provavelmente trata-se de um problema ligado à conjuntura político-social do nosso tempo ou especialmente da nossa nação, onde a educação é relegada ao último plano. A Bíblia valoriza o mestre como acontecia na comunicação judaica. Acima de tudo, vemos que Deus os valoriza e os estabeleceu na igreja. Esses homens desempenham uma nobre função, carregam uma grande responsabilidade, Tiago 3:1, que não só é a de maior do que o galardão que os guardam na eternidade. Daniel 12:3. Tá bom.